Graça e paz, irmãos, shalom, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu estou aqui para responder um comentário, não vou dizer que é de alguém da congregação, não sei de onde que é esse comentário, mas foi um comentário um tanto ousado e me cabe a mim responder, porque e a pessoa que fez o comentário vai ouvir o comentário. Eu não estou aqui para atacá-lo, pelo amor de Deus, assim, ele tem direito de se expressar, porém, com toda a educação, né? Porém, ele não foi muito educado. Ele disse que eu não conheço nada de Bíblia, que é bom eu estudar a Bíblia, que os judeus não creem em Jesus Cristo. Irmão, eu vou dizer uma coisa para o irmão, não está generalizando todo o povo. Quando eu falo que os judeus estão crendo em Jesus Cristo, eu não estou sendo mentiroso, certo? Porque eu já estive lá e eu sei que tem muitos judeus que creem em Jesus Cristo. Eles chamam de Yeshua HaMashiach, porque lógico que o nome lá é Yeshua HaMashiach, em algum lugar é chamado de Yahoshua, porque Josué, que anteriormente, o irmão disse que eu não estudo Bíblia, né? Anteriormente, eu não sei se o irmão sabe, Josué era chamado de Oséias. E Moisés trocou o nome dele para Josué. E Josué também seria Yeshua. Se o irmão pegar a Bíblia judaica traduzida para o português, não sei se o irmão tem, né? Porque eu não entendo nada de Bíblia, como o irmão disse, né? Então, irmão, o irmão pega essa Bíblia judaica, o irmão vai ver que em Josué não está escrito Josué. Vai estar escrito Yahoshua, mais ou menos assim. E você vai ver que em todo lugar, no livro de Mateus, no livro de Lucas e etc., você vai encontrar o nome de Yeshua, certo? Que é o nome original, porque o nome de Jesus Cristo, irmãos, é um nome transliterado para a nossa língua ocidental. Não tem nada a ver, tanto é que esse judeu, que esse homem que eu vou colocar para falar aqui agora, ele é judeu. Eu não encontrei aqui, irmãos, como eu posso dizer para os irmãos, algo traduzido, né? Eu só vou colocar aqui a foto dele para vocês conhecerem. Ele está aqui, ó. Eu vou tentar ver se eu coloco a imagem dele maior, para vocês verem. Esse homem é judeu, mora em Jerusalém, família judaica. Ele estudava o judaísmo, certo, irmão? E mora em Jerusalém. No entanto, ele tem uma sinagoga hoje que é messiânica, porque lá eles falam messiânico, certo, irmãos? Todavia, não é eles não judaizam o evangelho. Essa denominação não judaiza o evangelho. Eu digo para vocês, porque eu conheço, certo, irmão? Eu não vou falar uma coisa que eu não sei. Ok, meus irmãos? O que eu vou falar para vocês é apenas aquilo que eu sei. Então vamos lá. Estou tentando abrir aqui, irmão, não estou conseguindo. Vocês estão ouvindo aqui o som. Eu não estou conseguindo abrir, mas eu acredito que eu vou conseguir. Tem algum probleminha aqui. Eu quero mostrar a foto desse meu caro amigo e irmão, Yosef Shulam. Você pode depois procurar aí na internet, você que diz que crê, que não crê, que tem judeus. Até inclusive tem uma sinagoga messiânica em Minas Gerais, que Ensinando Sião, certo, irmãos? Eu aconselho que você vá até lá você vai aprender melhor. Aqui eu só quero, porque como você comentou no meu canal, eu gostaria de salientar que eu tenho que te dar uma resposta, não é? Ó, está vendo aqui, ó? Esse homem é judeu, ele mora em Israel, certo, esse senhor, né? Ele já caiu aqui eu quero dizer para vocês, irmãos, que as minhas aparelhagens são muito precárias, tá? Por isso os meus vídeos não são editados e etc. Eu passo muita dificuldade. Por isso que às vezes eu peço ajuda, não é porque eu quero ganhar dinheiro, nada disso não. Eu gostaria de poder investir nesse canal, mas infelizmente eu não estou conseguindo, mesmo porque até em alguns momentos eu também tenho alguma coisa, alguma viagem, também não estou conseguindo, mas Deus vai preparar. Ó, irmão, esse homem aqui
é Yosef Shulam, um caríssimo servo de Deus. Ele é judeu, irmãos, ele mora em Israel, é judeu mesmo, tá, irmão? Ele mora em Israel, ele fala, acho que 7 idiomas, é arqueólogo, enfim, é uma pessoa de grande... Eu estive com ele, posso depois colocar uma foto dele, para vocês verem. E agora, irmãos, eu vou traduzir o que ele vai falar aqui, certo, irmãos? Porque não está em português, ok? Why do I believe in the deity of the Messiah? Um momentinho. I believe in the deity of the... Ele disse, por que eu acredito no Messias? Eu acredito no Messias because what Isaiah said. porque Isaías disse, por causa do que Jeremias disse, por causa do que os cristãos disseram. Os cristãos também disseram no século anterior, nos dias de Constantino. Isaías, em capítulo 9, nos versículos 6 e 7, foi ele quem disse, um menino nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Deus forte. Como você pode dizer para um garoto nascido em Jerusalém que ele é Deus forte, Pai da eternidade? Se Isaías pode dizer aquilo na terra de Israel, dessa família da linhagem de Davi, da semente de Abraão, se ele disse que esse menino não é isso, quem sou eu, como judeu, para dizer que ele não é Deus forte? Para dizer para ele que ele não é o Pai da eternidade. Não fui eu quem disse isso, foi o profeta Isaías. Eu não preciso dos credos para acreditar na divindade do Messias. Jeremias, no capítulo 23, 5 e 6, nossa passagem pelo maravilhoso renovo da casa de Davi, a salvação virá naqueles dias a Israel e a Judá. Seu nome será, o Senhor é a nossa justiça. O rei, Vav-Rei, o tetragrama, Jeová, nossa justiça. Eles serão o seu nome, da casa de Davi. Esse ramo da casa de Davi. Esse rei de Israel será chamado Adonai, nossa justiça. O Senhor é menos do que Jerusalém, do que Jeremias? Se Jeremias falou, e quase todos os rabinos concordam com essa passagem, é uma profecia messiânica. Se Jeremias pode dizer que esse ramo da casa de Davi, que Adonai é a nossa justiça, quem sou eu para dizer que não? Eu não posso negar isso. Por outro lado, o que temos hoje no mundo cristão é uma completa confusão. É uma confusão completa por causa da doutrina. Foi confabulada por um comitê de gentios em Niceia, que é uma meia-verdade. E toda meia-verdade é também uma meia-mentira. É uma meia-verdade porque eles se esqueceram um elemento mais importante da Bíblia. Um elemento muito importante da Bíblia. Eles esqueceram que há igualdade total entre o Messias, entre Yeshua e o Pai, e o Espírito. Mas ao mesmo tempo que há igualdade total, quem vê o Pai vê o Filho, quem vê o Filho vê o Pai. Igualdade total, eles são iguais. Mas ao mesmo tempo não há igualdade total. O Novo Testamento, o próprio Yeshua, em João 14, 27 e 28, diz, Pai é maior do que eu. Então um sinal de igualdade nas palavras do próprio Yeshua. Paulo deixa claro em 1 Coríntios, versículo 11, capítulo 11, versículo 3. Ele diz, a cabeça de Cristo é Deus. Cristo tem uma cabeça. Ele tem uma cabeça. E a cabeça do homem é Cristo. E a cabeça da mulher é o homem. É uma hierarquia vertical. A cabeça de Deus é Cristo. Ou melhor, a cabeça de Cristo é Deus. A cabeça da mulher é o homem. Há uma hierarquia vertical. Esse elemento de igualdade é uma hierarquia. O único elemento que ainda nos permite confessar
Shema Israel, Shema Adonai Israel, Echad, Adonai Errad, Ushmo Echad. o Shmo Errad. Hear, O Israel, the Ouve Lord is Israel, o one, Senhor and His é name o is seu one. nome é um. And Paul Paulo addresses fala this sobre isso so many tantas times, vezes, like in 1 como em 1 Corinthians Coríntios 8, 8, versículo like 6, my favorite text, como meu especially texto when I talk favorito, to a principalmente Gentile quando brother falo and com os sister, irmãos comes gentios, from em Romans Romanos chapter 3, 3, verse versículo 29. 29. And it said, Paulo Paul asked pergunta, the question from do versículo 29 to 29 ao 31, very 31, important text. um texto muito Is God importante. the God of É the Jews porventura only? Is Deus he not somente also dos the God of judeus, the e não é Gentiles? também For dos we have gentios? one God Todavia, and para one nós Father. há um só Deus e o Pai. That's the Apostle Mas Paul, isso and it's Paulo repeated falou, e se many repete muitas times in the vezes New no Testament. Novo That Testamento, we have one que God, nós and temos one um Deus, Lord, um and Senhor, one um Messiah, Messias, and um one Pai. Father. This truth is Essa the verdade é a cardinal verdade central essencial truth de of the whole toda a Bible. Bíblia. If we believe Por in fim, nós more than one acreditamos God em ultimately, mais de um Deus. without the hierarchy Sem that anarquia, que Paul Paulo é and o próprio Yeshua Yeshua, himself says in diz em Gospel of João. John, Sem chapter anarquia, é o 14, próprio Yeshua if que we diz believe in Paulo. more than one Se God, acreditamos by em definition mais de um we're Deus, por idolaters, definição somos idólatras, polytheists, politeístas not e não monotheistas. moniteístas. And E os judeus Jews deram have suas given their vidas, life, they have been foram killed mortos por seus to their monosteiros. And Eu não vou I am ceder a not essa going questão. to compromise on this issue in De any qualquer way, forma que seja, because I'm porque standing eu on me the word of baseio na God. palavra de Deus, From the words of nas Yeshua palavras do himself, próprio the Yeshua, words of de Jesus Abraham, Cristo, nas the palavras words de of Abraão, Moses, na the palavra words de of King Moisés, nas David, palavras de repeatedly in Davi, the Psalms. repetidamente There's nos only one Salmos, God. apenas um único And Deus. Isaiah chapter Isaías 45, 45, 7 e verse 8. 7, 8, key text. Há um texto-chave que There's only diz, one God, apenas um and Deus, I am eu the sou only o one, único, and there is no one e não há beside outro me. além de I mim. created shalom, Eu criei a paz, I a created shalom. Eu criei o mal, evil, or evil, calamity, a or calamidade, o disaster. desastre. I made light Eu and fiz I a made luz e eu darkness. fiz a escuridão. That's the E one God nesse that we único believe Deus em in. que acreditamos. And we Nós stand on the word of acreditamos God na from palavra de Genesis to Deus Revelation. de Gênesis e And we Apocalipse. don't have E to nós não accept temos que what aceitar these o priests que esses that padres ended up que poisoning each acabaram other in envenenando Nicaea uns aos outros em have Nicéia decided. And decidiram. we are Nós judged somos julgados not because não of what pelo we que believe the acreditamos Bible que a says. Bíblia diz, We are judged because we mas don't por que believe não what these acreditamos Catholic priests no said que in esses the padres first falam? century. Disseram nos quarto That's the século. issue. Esse é o And I hope problema. that you can E eu read espero your que Bible você possa and ler see sua that the Bíblia, central truth of the whole Bible, there is one que há God, um Deus. and Yeshua, E Yeshua, the seu Holy Filho, e o Spirit Espírito are Santo equal to são him. iguais a Because Ele. here is the legal aspect Quer dizer, Ele é um só. of this issue. A messenger O is mensageiro é always sempre equal to igual his a quem o sender. enviou. And Yeshua is more than a messenger Existe because he was there before the creation of Porque the world, ele also existia according de to acordo com o Judaism. judaísmo. And he was Já there existia o Senhor Deus. when Quando God Deus coroou o crowned rei Davi, King David and promised him prometeu a ele his que sua seed semente se will sit assentará on no his trono throne para forever. sempre. And he is sitting on the throne of David even now and coming back. E ele está voltando. Entendeu, irmão? Você entendeu o que ele falou aqui, irmão? Existe só um Deus. Mas eles acreditam também que é um Deus só. Porém, que nele está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas só que eles não dividem. Como os católicos fazem. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, é um Deus só. Em cuja pessoa está o Pai, está o Espírito Santo e Jesus. Mas é um Deus só. Porque senão não poderia dizer Adonai Errad, Errad Adonai. Então você está percebendo? Esse homem, ele é um judeu, ele mora em Israel, ele tem sinagogas. E você vem dizer para mim que não tem nenhum judeu que crê em Jesus Cristo, meu irmão? Você está enganado. Você está enganado. Eu não estou aqui referindo à religião judaica, estou falando aqui do povo judeu. Tem muitos que creem em Jesus Cristo. E você, infelizmente, não entende. Eu tenho uma outra entrevista dele. Existem as parábolas de Jesus também. Você procure se você quiser. Isso depende de você. Só que ele vai estar falando inglês. Você, se souber falar inglês, tudo bem. Você vai entender. É difícil encontrar, talvez, em português, ok? Eu estive na casa dele. Depois eu vou postar a foto aí, irmãos. Tá? Ele crê em Jesus Cristo. No Brasil, quando ele está no Brasil, ele não fala Yeshua, ele fala Jesus Cristo, porque ele diz que está no Ocidente, não tem problema nenhum. E quando ele está em Israel, ele fala Yeshua. E o que tem de mais, irmão? Até no Brasil nós já cantamos Yeshua. Isso não tem nada a ver.
Agora você veja bem, você disse para mim aqui que eu não tenho conhecimento bíblico, para mim estudar mais. E eu estou provando para você, certo? Que existem judeus que creem em Jesus Cristo. Eu não estou dizendo para você que todos os judeus, que a nação judaica, irmão, é o remanescente que será salvo. Será que você nunca leu isso? Pelo amor de Deus, irmão, vamos ter um pouco de conhecimento nessa parte, porque senão nós vamos achar que nós somos o único povo eleito, a igreja. E não é, irmão. Não é. O Senhor vai salvar judeus também. Eu não volto essa palavra atrás, irmão. Não tem como voltar essa palavra atrás. Inclusive, hoje à tarde, eu liguei para Israel, inclusive, e pedi para um irmão que nasceu, que é judeu, tá? Fala o português igualzinho nós, e ele vai falar alguma coisa, e eu vou colocar aqui para vocês entenderem que ele crê em Jesus Cristo, e ele é judeu. Judeu, irmão. Mora em Israel. Para morar em Israel, ele veio, claro, porque os seus parentes, ele morava no Brasil, seus parentes participaram da guerra e teve aquele retorno, não é? Enfim, ele veio, irmão. Ele veio e eu tenho contato dele, como também tenho contato do Joseph Schulam, que inclusive é meu amigo, gosto muito dele, irmão. Certo, irmãos? E vou falar bem claro para vocês, irmãos. Ele é uma pessoa muito inteligente, conhece muito a Bíblia e não desfaz nada do cristianismo que nós, que evangélicos, cremos. Certo, irmãos? Algumas coisas, é claro, ele tem um outro conceito. Porém, isso não vai dizer, não discrimina que ele não crê em Jesus Cristo. Conceitos, irmãos, tem denominações que têm conceitos. Tem igrejas, irmãos, que se não usar o véu, eles acham que está errado. Costumes. E entre eles também. Quando ele vai pregar, às vezes ele coloca como é que chama aquilo? O talit. É um costume. Não é que ele está judaizando o evangelho. Entendeu, irmão? Se fosse assim, então muitos cristãos estavam incluindo o catolicismo dentro das suas denominações. Por quê? Porque tem cristãos que praticam a substanciação. Eu creio que vocês nem sabem o que é isso. É uma doutrina católica que é baseada, feita em algumas denominações. Inclusive a Congregação Cristã no Brasil, ela pratica a substanciação. E isso vem do catolicismo. Mas não é por isso que eu vou condenar a igreja inteira por causa disso. Aqueles que estão na inocência, louvado seja Deus. Agora, se alguém está na presidência e sabe e que pode mover isso aí, pode mudar, irmão, eu acho que seria bom mudar esse transubstanciacismo. Porque, inclusive na Assembleia Cristã, que também foi fundada pelo irmão Franciscão, não tem transubstanciacismo, não existe. Agora na Congregação Cristã, e muitos não sabem, a Assembleia Cristã foi fundada primeiro, certo, irmãos? Mas não adianta eu falar, porque vocês não vão entender. Entende, irmãos? Existem sim judeus que acreditam em Jesus. E não é pequenos. Não é pequenos. E são muitos. São muitos. E são muitos, irmãos. Como eu disse, a religião do Estado judaico é a religião judaica. Mas isso não impede que os judeus, se convertam ao cristianismo. Eu batizei um judeu no Rio Jordão. Certo, irmãos? Eu batizei um judeu no Rio Jordão. Posso falar isso com toda a clareza. Meus caros irmãos, respondendo novamente à pergunta do nosso caríssimo irmão aí, quero deixar claro, meus irmãos, que eu não quero tratar o irmão mal e nem falar para o irmão que o irmão tem que ler mais a Bíblia, como o irmão falou para mim, porque eu não costumo tratar as pessoas assim, certo, irmão? Eu gosto de tratar com muita educação, não me sinto ofendido do irmão falar para mim que eu preciso ler mais a Bíblia. Mas o irmão também precisa estudar mais um pouco sobre Israel. Porque eu percebi que o irmão está muito distante. E cuidado, irmãos, para que não entre um espírito de antissemitismo no irmão também. Parece que o irmão
Não sei, Deus permita que não, né? Eu creio que o irmão não é assim, né? Através, irmãos, eu vou ler aqui para o irmão uma pesquisa agora, que não é uma coisa feita assim em qualquer lugar, não, irmão. Foi de uma denominação muito conhecida em Brasília. Também tem missões para Israel, ok? Então, uma pessoa muito conceituada, por nome Jarbas Aragão, e temos que ter respeito, certo, irmãos? Então, através de uma parceria com Israel, o College of the Bible, a missão On for Israel, por Israel, fez uma pesquisa junto aos líderes do movimento judeus messiânicos, identificando um inegável crescimento no número daqueles que reconhecem a Jesus como Messias, prometido do Antigo Testamento. De acordo com levantamentos anteriores, em 1948, quando Israel voltou a ser uma nação independente, haviam aproximadamente 10 milhões de judeus em todo o mundo. Cerca de 600 milhões moravam, ou melhor, 10 milhões de judeus em todo o mundo. Cerca de 600 mil moravam em Israel e eram conhecidos apenas 23 messiânicos. Olha só, era só 23 nessa época. Havia algumas igrejas evangélicas e missionários operando em Israel, mas não havia congregações messiânicas. Eles falam messiânicos porque eles moram em Israel, estão esperando o Messias. Cristo quer dizer Messias, você sabe muito bem, você já estudou, não é, irmão? Eu creio que sim, pela forma que você falou comigo, não é? Então, está escrito lá, irmãos. De acordo com, ou melhor, voltamos aqui. Em 1989, a população judaica havia crescido para 3,5 milhões. Naquela altura, o número estimado de judeus messiânicos chegava a 1.200, mas pertenciam a 30 congregações. 10 anos depois, o número de judeus vivendo em Israel passou para 4,8 milhões, com cerca de 81 congregações, reunindo cerca de 5 mil cristãos, 5 mil messiânicos. Em 2017, o número das congregações já chegava a 300, embora haja dificuldades em identificar com precisão o número de judeus entre crentes em Jesus vivendo em Israel. É uma estimativa conservadora que sejam 330 mil atualmente. Em termos matemáticos, trata-se de um crescimento exponencial do ponto de vista social, afirma a On for Israel. A atitude em relação aos messiânicos melhorou muito, embora muitos judeus israelenses rejeitam a ideia de que aqueles que acreditam em Jesus continuem sendo judeus. A rejeição diminuiu muito, diminuiu bastante já, viu, irmãos? Quando eu estive lá já não tinha essa rejeição, tanto assim. O estudo descobriu que 60% são crentes da primeira geração, ou seja, foram os primeiros em sua família a aceitar Jesus. Um grupo menor é da segunda geração, por seus pais, aí vem dos pais, né? Que é da segunda geração. Quer dizer, analise, primeira geração de judeus mesmo. Veja bem, olha a quantidade, 60% eram cristãos. Tá? São crentes de primeira geração, ou seja, foram os primeiros em sua família a aceitar Jesus. Depois vem um grupo menor, o de segunda geração, pois seus pais também já eram crentes. O levantamento indica ainda que os messiânicos em Israel tendem a ser muito comprometidos. 95% vão aos cultos pelo menos 3 finais de semana por mês. 60% também comparecem às reuniões no meio da semana. Apesar das críticas sobre as igrejas serem muito ocidentais, 93% dos entrevistados dizem que suas congregações são muito israelenses e que há muito que superam as acusações de perca da identidade judaica, certo, irmão? Por exemplo, quase todas as 92% das congregações celebram em hebraico, embora a maioria oferecesse tradução para o russo, inglês e espanhol em outros idiomas. Da mesma forma, a imensa maioria celebra os feriados judaicos, sendo que 100% comemoram a Páscoa. Há um forte sentimento nacionalista, uma vez que 99% disseram que são encorajados a servir ao exército, e Israel geralmente considerado como uma marca da parte é considerado como uma marca de ser parte da sociedade israelense.
nas forças de defesa IDF, subitamente há judeus messiânicos servindo como pilotos, outros participando de unidades de elite e de unidades de inteligência. Os messiânicos de todo o mundo vivem em dois mundos simultaneamente, tendo dificuldades de aceitação, tanto pelas comunidades judaicas como pelas comunidades cristãs. Tanto judeus tradicionais como judeus livres, cristãos, acreditam que eles não podem mais ser chamados de judeus e deveriam denominar-se apenas cristãos. Conforme a lei, o On for Israel, alguns cristãos supõem erroneamente que o povo judeu, de alguma forma, deixa de ser judeu, mas acredita que Yeshua, mas acredita que em Yeshua, mas crer no Messias é a coisa mais judaica que podemos fazer. Por quê? Porque Jesus Cristo era judeu. Outros dados de pesquisa foram que 68% de judeus messiânicos sentem uma identificação congressional e completa, a significativa com o povo judeu. Ao mesmo tempo, 63% identificam-se completa. Certo, irmãos? Glória ao nome santo do Senhor. Tendo 63 evangélicas mostrando uma suposição de identificação com ambas as comunidades. Aleluia. Essa identificação, via regra, é um problema para os messiânicos, que são constantemente lembrados que o seu povo foi perseguido por cristãos ao longo da história da igreja. Os argumentos mais recorrentes são os massacres da Inquisição Espanhola, os pogroms na Europa, na Europa Ocidental, Oriental e abreviadamente nos Cruzados. Como também há uma percepção crescente que os evangélicos, atualmente os melhores amigos de Israel, falam que é conhecido inclusive pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. É conhecido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Outro elemento a ser considerado é que 80% dos judeus messiânicos vivem em Israel, relatam as histórias, os tipos da perseguição, sejam eles marginalizados, sociais, discriminais, no local de trabalho, passam por intimidades, ameaças, após a fim de cartazes, sendo o público com eles que são perigosos, devem evitar para não sofrerem agressões, certo, irmão? Isso é grupos que são baderneiros, que querem acabar com o judaísmo, ou melhor, com o messianismo, com o cristianismo, certo, irmão? Porque dependendo do bairro que você vai, é claro, se você entra num bairro ortodoxo, você vai encontrar judeus que são ortodoxos, que não vão acreditar. Mas Israel é grande, irmãos. Olha quantos que até esse ano, quantos escutaram bem aí que eu gravei. Então, o irmão que disse que não tem, que o judeu não crê em Jesus Cristo, não vai crer. Bom, irmão, então você já errou. Porque só aqui eu contei mais de 30 mil que creu. Eu posso jogar mais para cima, porque já eu sei que tem mais que estão crendo, né? Estão crendo mesmo, tá, irmão? Estão crendo de verdade, não é crendo de boca para fora, não. Dão a vida por Cristo, tá? Então, irmãos, respondemos as coisas, mas respondemos com o devido conhecimento bíblico. E não vem dizer que eu não conheço, que dá a impressão que quem não conheceu aí foi o irmão. E outra coisa, irmãos, eu vou colocar aqui duas fotos, vou tentar colar duas fotos. Uma eu estava no jantar junto com o Rabino, e vou colocar uma para você ver que eu estive em Israel também, porque você pode não acreditar em mim. E vou mostrar para você que esse canal aqui não é para falar mentira, viu, irmão? Porque o dia que eu souber que eu errei, eu vou lá e apago o vídeo. Eu até agradeço que o irmão falou que eu estava errado, que era para mim ler mais a Bíblia. Bom, eu estou lendo a Bíblia, graças a Deus, e não sou melhor do que ninguém, não sou nada, mas eu não estou errado. Isso não é verdade, tá bom, irmão? Deus abençoe o irmão. Quando você for colocar o comentário, medite na Escritura, veja bem. O povo não vai ficar para trás, irmão. A não ser que você está com racismo ou está com extremismo. Isso não vem da parte de Deus. Jamais eu vou manter um discurso de ódio.
Estou apenas passando aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus. Amém e amém. Mais tarde quero ver se posto o vídeo de um judeu falando também. Paz, Deus.